Meu nome é Marli Yukiko Matsuo Nishidachi. Nasci na região noroeste, na região de Araçatuba, ali, precisamente na cidade de Bilac. Bilac foi uma cidade praticamente fundada por japoneses, ela teve uma colônia muito grande, mas quando eu nasci, a colônia japonesa já não tinha muito integrantes. A minha adolescência, praticamente, eu não convivi muito com japoneses, eu só tinha uma amiga japonesa. E o Kaikan lá, ele não era ativo, né? Então não tinha atividades na cidade de Bilac. Então, assim, a infância e praticamente a adolescência, a gente não teve muito... assim, a gente tinha a cultura japonesa por conta da família, dos parentes, né, que a gente tinha, visitava, então a gente tinha essa noção de cultura japonesa por conta disso. Por conta de estudo, meu pai resolveu mudar para a cidade de Bilac, e aí eu estudei até o ensino médio em Bilac. Depois disso nós fomos para Birigui, porque eu estava terminando o ensino médio, e meu pai queria que eu fizesse faculdade, meu irmão também já estava terminando, e aí a gente foi para Birigui, porque aí o acesso para a faculdade, a gente já tinha, na cidade de Araçatuba já tinha o campus da Unesp, né, e já tinha alguns cursos lá, e aí o acesso para a faculdade era mais fácil. E aí a gente mudou para Birigui. Em Birigui, aí a gente começou a participar do clube também lá, do Kaikan, e aí a gente teve mais contato com a colônia. E aí a gente começou a fazer parte do grupo de jovens, né? Minha irmã ainda estava fazendo ensino médio. E aí, assim, na classe dela tinha vários, né, japoneses. Então, assim, ela se enturmou bem. E aí a gente começou a participar do clube japonês. Apesar de Bilac a gente não ter uma colônia ativa, a gente sabia que existiam assim, as atividades nas cidades vizinhas, né? Principalmente de Bon Odori, um dokai, né? Que é tradicional da colônia. Então, assim, às vezes a gente, por causa dos primos que moram assim, nas cidades vizinhas, a gente participava dessas atividades, né? Na época de férias, a gente ia passar as férias nas casas deles, e aí a gente participava dessas festividades. E aí, indo para Birigui, aí sim a gente começou a participar mais. E no grupo de jovens, além do Bon Odori, do Undokai, a gente tinha o karaokê, né? Karaokê, que é uma atividade bem tradicional, e aí vários dos meus amigos, eles cantavam, e aí a gente também participava de praticamente todos os concursos da região. Passando essa fase, começou aquela fase de Dekasegi, né? Dekasegi, vamos para o Japão, porque o Japão oferece melhores condições. E aí eu estava na faculdade, tranquei a faculdade. E nisso a minha irmã também já tinha ido para o Japão. E aí ela que começou, né, a puxar, né? Ela já estava lá praticamente 2 anos, e aí ela falou, vem, né, porque estava difícil a situação no Brasil, e a gente foi, eu fui, né. E aí que você tem mais contato com a cultura mesmo, né, e aí todas as tradições, nota assim, o cumprimento né, logo que você entra, antes de você começar a trabalhar, tem aquela reunião matinal, isso é em todas as empresas, né, o chefe reúne e faz a reunião matinal. Inclusive, antes da reunião matinal, tem os 5 minutos de Taiso, que também é uma coisa que é muito tradicional na colônia, né? Aquele exercício comunitário, né? Que todo mundo faz junto. Que você já começa a incutir desde das crianças menores a prática do Taiso, né? E lá nas firmas a gente tinha 5 minutos de Taiso antes dessas reuniões matinais. E aí tem toda aquela coisa, né, de respeito ao seu chefe, ao primeiro chefe, ao segundo chefe, tudo isso, né? Aí, fora de firma, você começa, né, a fazer amizades com os japoneses, e eles começam
introduzindo o círculo de amizade, e aí assim, você começa a vivenciar, né, o que é a cultura japonesa mesmo, né. Bom, depois de toda essa experiência no Japão, de todo esse convívio de praticamente quase 10 anos no Japão, culinária, tradição, ponto turístico, essa coisa de você cuidar das pessoas, do meio ambiente, resolvemos voltar para o Brasil. Aí eu conheci meu marido, né? Ele é aqui de Iguape. E Iguape, a família do meu marido, ela é bem tradicional, né? Ela foi uma das famílias que morou na colônia Katsura. E aí a minha sogra sempre participou do clube japonês aqui do Kaikan. E aqui, apesar eu não digo do número reduzido, né? Mas por conta dessa onda de Kasegi, muitos jovens foram embora, muitas famílias foram para o Japão, embora assim, foram para o Japão, e aí o número reduziu muito, né, de japoneses aqui na colônia. Mas o clube aqui continuou ativo, né? Ele continuou com as atividades. As senhoras, elas sempre faziam atividades para movimentar, principalmente as senhoras, né? Para movimentar as associadas. E eu lembro assim que minha sogra, todo mês, ela sempre fazia um prato típico da culinária japonesa para levar para o clube, desses encontros das associadas. De início, era só as mulheres que se reuniam, né? Elas faziam assim uma confraternização, na verdade, né? Só de mulheres. Depois de um tempo, né, a diretoria adicionou os homens, né? É engraçado assim, porque assim, na tradição japonesa, os homens têm a preferência, né? Os homens andam na frente, os homens, filhos homens, né? Eles têm que tomar conta dos pais, o filho mais velho tem que tomar conta do pai, da mãe na velhice. E aí eu lembro da minha sogra fazendo esses pratos e levando, praticamente uma vez por mês ela fazia um prato e levava. Minha sogra, assim, ela fazia de tudo, né? De pratos japoneses, ela, nossa, e ela cozinhou durante muito tempo, por conta da colônia Katsura, e eles plantavam, eles tinham lavoura, né? E aí tinham os empregados, né? Que trabalhavam na roça. E aí ela tinha que fazer almoço para eles. Então ela cozinhava muito, ela sabia muita coisa. E por conta disso ela fazia muitos pratos. Ela aprendeu a secar manjuba, secar tainha, fazer tainha seca, né, no sal. Eu não digo que ela me ensinou, mas eu ouvi ela fazendo, né? Porque, assim, na verdade, eu não aprendi durante a vida dela, eu observava, mas eu nunca cheguei e fui fazer os pratos. E aí, quando ela faleceu, aí eu me dei conta de que eu perdi uma grande chance de não ter aprendido esses pratos, né? E aí eu fui resgatando um pouquinho disso, de você começar a fazer esses pratos. Ainda hoje eu não sei fazer muita coisa. Aí o meu sonho, porque assim, apesar da minha mãe estar viva, meus pais também, tudo, mas eu acho que minha sogra foi uma segunda mãe. Então, assim, eu sempre considerei ela. E quando eu lembro disso, que eu não aproveitei muita coisa que ela sabia, eu sinto um aperto no coração, porque ela tinha tanta coisa para ensinar e eu acho que eu desperdicei isso. Mas eu estou tentando recuperar, porque assim, ela tinha um diário de receitas que está com a minha cunhada. E ela tem me passado as receitas, então eu tenho começado a fazer esses pratos, né? Às vezes eu esqueço o nome em português, eu lembro a palavra em japonês, o ike, que é um lagozinho, né?
Eu acho que nos sítios toda a família tinha um lagozinho. Eu não lembro de peixe, mas a gente tinha um lagozinho com as plantas, bem tradicional, com plantas que lembravam o jardim japonês mesmo, né? Tradicional do Japão. Eu lembro que era muito bonito. A minha avó, ela gostava muito de mexer com planta assim, planta e horta. A horta da minha avó era maravilhosa. Ela plantava de tudo, era canteiros e canteiros de verduras. E aí aqui a gente tem, por conta desses cultores de plantas ornamentais, a gente tem alguns japoneses que têm essa tradição de você criar os arranjos de ikebana. E no clube está tendo esse curso de ikebana, com plantas ornamentais, não só com plantas ornamentais, né, típicas aqui de Mata Atlântica, mas também ensinando toda a técnica do ikebana mesmo. E aí, assim, além do ikebana, a gente tem o ensino de dança também, que também é uma coisa que o clube está implantando agora por conta das festividades do Katsura Matsuri, né? Para comemorar comemoração da colônia Katsura aqui. E eu acho importante que essa comemoração da colônia Katsura, que acontece anualmente aqui em Guape, ela tem transmitido esses saberes, né, ela mostra muito dessa cultura, né, música, dança, teatro, esportes, culinária principalmente, porque assim, o brasileiro aprecia muito a culinária japonesa, né? E aí, assim, além dos pratos mais conhecidos, né, que os brasileiros apreciam, a festividade, ela tem introduzido muito prato que não é muito comumente oferecido pelos restaurantes. Então, assim, essa parte de divulgação, né, é muito importante, feita pelo Katsura Matsuri. Relembrando, né, conversando com meu pai, e aí soube agora que meu avô veio no segundo navio de imigrantes para o Brasil, isso lá em 1909, eu não sei precisar a data, mas veio no segundo navio de imigrantes. Então, assim, é uma coisa que marca, né? Eu não tinha essa noção, para você ver que não foi fácil para eles, né? Meu pai é o filho mais novo, e aí, assim, já não seguiu muito a regra do filho mais velho que cuidou dos pais, né? Dos meus avós, mas, assim, pelo fato de eu acho que meu avô ter vindo, né, no segundo navio, foi muito tempo, a vontade de retornar pelo menos uma vez antes pro Japão, e ele realizou esse sonho, eu acho que numa época difícil para eles, mas ele realizou, e assim, eu vejo, pelo que ele trouxe de fotos, a manutenção da cultura, né, que eles fizeram aqui no Brasil. A manutenção mesmo de tradição. Eles queriam manter essa coisa de ter um pouco da terra natal aqui no Brasil. Acho que hoje, depois de 50 anos, né, vivendo aqui, nascida aqui, eu acho que eu tenho essa noção do quão difícil foi para eles vir para cá, né, de uma terra inóspita, né, porque assim, eles, na verdade, desbravaram o interior de São Paulo, que era mata, e ajudaram a transformar o estado de São Paulo, o Brasil, no país que é hoje. E aí você vê quanto que eles precisaram lutar para dar uma condição melhor
né, para os filhos, para os netos.